Boa noite. Está chumbado o Orçamento de Estado para 2022. Está agora nas mãos do Presidente a decisão de dissolver ou não a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. A decisão dos partidos já estava anunciada, confirmou-se então ao final desta tarde na Assembleia. Votação final: 117 votos contra, 5 abstenções, apenas 108 deputados do Partido Socialista a votar a favor. Eu pergunto, quem vota contra? O PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, Chega, o PEV. Muito bem, podem sentar-se. Quem se abstém? O PAN. E quem vota a favor? O PS. As senhoras deputadas não inscritas abstiveram-se. Portanto, o resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Depois da votação, o Primeiro-Ministro já pediu uma nova maioria estável, reforçada e duradoura. António Costa encerrou assim o debate da discussão do Orçamento de Estado, já a pensar nas eleições. O Primeiro-Ministro diz que fez tudo o que estava ao seu alcance, mas reconhece que esta é uma derrota pessoal e uma vitória, diz, de pirro da direita. Só um segundo, está bem? Para evitar todos os meus colegas. Fez questão de esperar por todos os ministros de um governo já sem estrada para andar. O Governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida. Nunca voltaremos as costas às nossas responsabilidades e aos nossos deveres para com os portugueses. E queria por isso dar uma palavra de confiança a todas e a todos os portugueses. Podem contar com o Governo para continuarmos a assegurar a governação do país, mesmo nas condições mais adversas de não dispormos de um orçamento. A serenidade e a consciência tranquila estavam nos primeiros parágrafos do discurso. Mas também estou de consciência tranquila, porque fiz tudo o que estava ao meu alcance para assegurar a viabilidade deste orçamento, sem aceitar o que em boa consciência não acredito que o país pudesse suportar. Mais do que a frustração, admitiu a derrota pessoal, ver a esquerda votar ao lado da direita e, já a olhar para as eleições antecipadas, traçou o objetivo. Porque uns acham que eu sou otimista, mas sobretudo sou confiante no meu país e nos portugueses. Confio por isso que esta vitória da direita seja uma vitória de pirro e que a minha frustração e à frustração destes 2.740.000 eleitores se possa converter numa maioria reforçada, estável e duradoura numa próxima sessão legislativa. O PS aplaudiu de pé. Antes, António Costa virou-se para os parceiros da Geringonça, num derradeiro apelo. Ninguém pede um cheque em branco. A escolha política da esquerda à esquerda do PS é muito simples. Com quem quer estar? Quer estar com o governo do PS ou quer somar-se à direita contra o governo do PS? Quem vota contra? Escolheram estar contra o governo socialista. O resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. O tempo agora é do Presidente da República. Estão todos à espera da decisão anunciada, a dissolução da Assembleia da República. O Governo naturalmente respeita as competências próprias do Presidente da República, nenhum comentário terá a fazer às decisões do Presidente da República e cá estaremos para fazer o que resultado da decisão do Sr. Presidente da República. Governar por duodécimos, se for essa a sua decisão, ir para eleições, se for essa a sua decisão. Boa tarde a todos e muito obrigado. A estrada da Geringonça chegou mesmo ao fim, 6 anos depois. PCP e Bloco de Esquerda acusam o Governo de ter quebrado todas as pontes e de não aceitar as propostas que foram apresentadas. O PAN critica os partidos mais à esquerda pelo resultado desastroso do país. Já o Partido Socialista diz que ninguém compreende que a esquerda se junte agora à direita neste chumbo. É o passa-culpas sobre o fim da Geringonça a marcar o debate no Parlamento. Ao longo da discussão, não ficámos fixados a reivindicar o tudo ou nada, o tudo já ou nunca mais.
Fizemos até ao limite das nossas possibilidades um esforço sério para que se encontrassem as soluções necessárias. Esteve nas mãos do Governo, ainda nos últimos dias, a possibilidade de dar a resposta que faltava para que se pudesse prosseguir com a discussão sobre o conjunto das decisões a tomar. Essa falta de resposta pesa obviamente no destino desta proposta de orçamento. PCP e Bloco de Esquerda reforçam a intransigência do Governo em não querer negociar e culpam o Primeiro-Ministro do desfecho do Orçamento do Estado. A geringonça foi morta pela opção pela maioria absoluta, pela recusa das finanças de dar ao SNS carreiras profissionais, condições de contratação e investimentos planeados, pela intransigência que mantém a Troika nas leis laborais. Mas o Primeiro-Ministro preferiu abrir uma crise política, rompeu todas as pontes, recusou todas as propostas e preferiu ontem voltar ao infeliz discurso da campanha autárquica, prometendo milhões para todo lado, embalado para eleições antecipadas. Os verdes pediam mais do documento. O Governo insiste em elevar a corrida ao déficit a farol orientador deste orçamento, comprometendo a resposta emergente aos problemas do país. Uma proposta de orçamento do Estado que, a nosso ver, não tem ponta que se lhe pegue. O PS contra-ataca. Nunca foi pelo PS e pelo Governo que a esquerda não se entendeu. Ninguém compreende que daqui a instantes o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista, os Verdes, se levantem ao lado do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega para votar contra este orçamento. O PAN sai em defesa da viabilização da proposta. As forças políticas que se empenharam em erguer muros, ao invés de construir pontes, vão ser também responsáveis pelo cenário desastroso que se antecipa para o país com a decisão que aqui se vislumbra. O melhor que esta casa tem para dar às pessoas é pura e simplesmente deitar a toalha ao chão. É abandonar o barco, é deixar um país em suspenso. Discurso aplaudido pelo Partido Socialista. O PAN foi o único partido que se absteve na votação da proposta de orçamento. Já à direita, Rui Rio acusou o governo de nunca ter conseguido criar uma maioria estável. O CDS diz que a geringonça não merece segunda oportunidade. Chega a Iniciativa Liberal pedir uma mudança de rumo com eleições antecipadas. É um PSD que fala sem culpa. Rui Rio veio pôr toda a responsabilidade na esquerda e até trouxe um aviso para Costa. Talvez pudesse ter sido diferente. Para agradar à esquerda radical, resolveu agravar ainda mais a sua já enorme dependência, dizendo que no dia em que precisasse do voto do PSD para fazer aprovar um orçamento do Estado, o seu governo se demitiria. É certo que para poder sonhar com uma negociação com o PSD, o governo teria de mudar o rumo da política económica em 180 graus. Mas dizer o que disse só enfraqueceu a sua posição negocial e só contribuiu para o país ficar mais perto da ingovernabilidade. Uma espécie de ajuste de contas no dia em que a geringonça cai por terra. É evidente que tinha de dar mau resultado. O governo nunca foi capaz de formar uma maioria parlamentar estável. Entregou-se totalmente nas mãos do PCP e do Bloco de Esquerda, ficando à mercê das suas exigências e da pesca à linha de deputados independentes ou de partidos de muito escassa representatividade. Para a direita, não restam dúvidas, o país está ingovernável. Portugal agora precisava de tudo menos de uma crise política. Esta maioria, seja lá a culpa de quem for e a quem a tentarem atribuir, caiu. E caiu exclusivamente pelas suas próprias mãos. E por isso mesmo, não merece Portugal uma segunda oportunidade. A crise política passou a ser uma certeza, os olhos da direita estão postos em eleições antecipadas. Assistimos ao espetáculo deprimente do passa-culpas entre os desavindos da geringonça, tentando sacudir a responsabilidade pelo Estado a que chegamos. Os portugueses não se deixaram enganar por esta manobra de desresponsabilização. É a esquerda, toda ela, que é responsável por esta situação. António Costa vai agora atrás do seu sonho. O sonho que um dia levou José Sócrates em busca da maioria absoluta. Mas o povo português é muito sábio. E há um ditado que diz que Deus dá sono, mas não dorme. Do hemiciclo não saiu um orçamento, mas antes uma campanha que já recomeçou.
acho que o Primeiro-Ministro devia ter demitido por uma razão simples, aliás, como se percebeu ontem da minha intervenção. Obviamente que nós ficamos numa situação de ingovernabilidade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista orçamental. O PSD não quer perder tempo e pede eleições o mais rápido possível. Chumbado o Orçamento de Estado, o Presidente da República vai receber ainda esta noite o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República para começar a decidir o futuro político do país. No Palácio de Belém está o António Nabo. António, boa noite. Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, começar já uma série de audiências para dar então início àquilo que eventualmente será o processo de eleições antecipadas. Boa noite. É o primeiro passo para esse processo. António Costa, Primeiro-Ministro, e Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, já entraram para esta reunião, este jantar entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e António Costa e também Ferro Rodrigues. Já estão aqui, entraram pelo portão principal do Palácio de Belém. É um jantar, o que começa, digamos assim, de facto, esse processo. E apesar do Primeiro-Ministro ter dito que está disponível para governar em duodécimos com o Orçamento de 2021 aplicado a 2022, que não vai demitir-se, também reconheceu que, de facto, o campo prioritário é aqui agora com o Presidente da República e o Marcelo Rebelo de Sousa disse-o, avisou várias vezes que este processo do chumbo conduziria necessariamente à dissolução do Parlamento e a eleições antecipadas e por isso é pouco provável que o Presidente agora volte atrás naquilo que já afirmou. É um processo que começa com este jantar, com esta reunião. Não estão previstas declarações depois deste encontro. O Presidente, esta tarde, já esteve numa outra ação da sua agenda como Presidente em Aveiro e foi aí que, ainda antes do orçamento ser chumbado, Marcelo Rebelo de Sousa disse que até à última hora fez diligências complementares, nomeadamente com os partidos da esquerda, foi o Presidente que o afirmou, para tentar que houvesse um volte-face e que o orçamento viesse a ser aprovado, mas depois a dizer também que era mau para o país, era um tempo parcialmente perdido para o país aquilo que se seguia, mas já a dar a outra nota, a dizer que há apenas um lado positivo nesta situação e que é dizer ao povo, agora há uma clarificação política e para o Presidente é esse o lado positivo apenas desta questão, é que o povo vai ser chamado a intervir. Marcelo confessa que ainda tentou afinar a geringonça. Eu aquilo que fiz de diligências fiz antes do começo do debate, nomeadamente não, só com os dois partidos principais de esquerda que podiam ser a chave da resolução do problema e na altura verifiquei que era muito difícil. Embora continuasse a pensar que até o último segundo se devia esperar, percebi que estava muito difícil essa viabilização. Mas com o mecanismo já sem conserto, restou-lhe apenas conformar-se com a consciência tranquila de que tudo fez para evitar o chumbo do orçamento. Em democracia as coisas põem-se assim. A Assembleia da República é uma instituição da democracia portuguesa, exerce os seus poderes, nela os partidos manifestam as suas posições, qualquer decisão da Assembleia da República é democrática e, portanto, o Presidente da República naturalmente aceita essa decisão. Uma decisão que para o Presidente da República traz apenas um ponto positivo. É menos positivo do que seria haver um orçamento já, porque significa haver um orçamento depois. E a diferença entre o já e o depois é a diferença que se chama tempo parcialmente perdido. Mas há uma coisa positiva, é não serem alguns, ser o povo português todo ele, se for necessário, a dizer o que pensa. E para isso, Marcelo Rebelo de Sousa garante já ter calendário definido. Depois de ouvir esta noite Ferro Rodrigues e António Costa, seguir-se-ão os parceiros sociais esta sexta-feira. No sábado é a vez dos partidos. Quanto ao Conselho de Estado, será convocada uma reunião especial para 3 de novembro, já que os conselheiros têm encontro marcado nesse mesmo dia com Christine Lagarde como convidada. Só depois disto é que Marcelo poderá anunciar a data das eleições. 55 dias é o prazo mínimo entre o despacho da dissolução do Parlamento e o dia em que o país
voltará a escolher um governo. Depois de ter estado em Aveiro, o Presidente entrou aqui no Palácio, mas ao final da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por sair por uma das portas que dá acesso ao Pátio das Damas, saiu por essa porta, atravessou praticamente todo aqui este muro da Presidência e aparentemente dirigia-se aos jornalistas, depois de já ter até dado a nota com o calendário dos próximos dias, mas afinal o Presidente foi apenas para o multibanco, realizou uma operação e voltou a entrar no Palácio de Belém antes desta chegada de António Costa e de Ferro Rodrigues, dizendo apenas boa noite. Foram esses momentos do Presidente que antecederam este jantar, este encontro, e já com o endereço da Presidência da República divulgar a nota dos passos para os próximos dias. Depois deste jantar com António Costa e Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha agendado e vai confirmar que na sexta-feira recebe os parceiros sociais, os patrões e as centrais sindicais, e depois, no sábado, todos os partidos com assento parlamentar, com a conclusão deste processo na próxima quarta-feira, com a reunião do Conselho de Estado, como impõe a Constituição, no caso destes processos que envolvem a dissolução da Assembleia da República. Deverá ser esse o caminho que depois o Presidente deverá seguir para, então, anunciar a data das eleições antecipadas. António Nabe, no Palácio de Belém, ali que é o centro, e vamos estar aí também em direto ao longo da noite, o centro da política nacional com a iminência de eleições antecipadas. Ainda antes do chumbo do orçamento, o debate foi marcado pelo apelo de diferentes ministros à viabilização da proposta do governo, mas os partidos mais à esquerda mantiveram sempre as críticas. Foram os apelos finais por um orçamento que parecia já condenado. Não é tempo para arriscar tudo e deitar tudo a perder, porque o país não quer nem precisa de voltar a onde não foi feliz. Bloco de Esquerda e PS trocaram acusações. A geringonça, criada em 2015, não foi feita nem com chantagens nem com medo. A geringonça não foi filha de qualquer ultimato. Os primeiros que quebraram essa vontade de diálogo foram os senhores, no dia da negociação, com uma página A4, que impediram que houvesse um acordo escrito. Essa sobranceria, essa arrogância de tratar o Bloco de Esquerda, mas acima de tudo, essa forma de tratar o país mostra bem como o diálogo que era a base, o cimento da geringonça, foi a primeira coisa a ruir. Não basta dizer que é de esquerda, encher a boca com a esquerda, encher a boca com o povo, quando votam contra o melhor orçamento para o povo e o orçamento de esquerda. Uma discussão que se alargou ao PCP. Escusam de falar em passos maiores que a perna, se na verdade cortam as pernas às respostas que são necessárias e urgentes. Quando estamos a rejeitar o Orçamento de Estado, porque não vamos suficientemente longe na destroiquização das leis laborais, estamos a dar uma oportunidade àqueles que as estroiquizaram. Desentendimentos sublinhados pela direita. Se esteve a falar da proposta que entregou à Assembleia ou da lista de mercearia que foi apresentada aos portugueses nos últimos dias. Creches gratuitas para todos não é uma lista de mercearia. Aumentos extraordinários de pensões de 10 euros até aos 1.100 euros não é uma lista de mercearia. São incompetentes agora? Não conseguem aquilo que conseguiram de outras vezes? Ou a verdade é que os senhores são os principais interessados em eleições e querem mesmo a crise política? Não há encenação, não há vontade de crise. Há um governo que vem aqui de cara lavada dizer o que pode, o que quer fazer e o que vai continuar a fazer pelos portugueses. Dos restantes partidos ouviram-se ainda muitas críticas à proposta de orçamento do Estado para 2022, que acabaria mesmo por chumbar. O Presidente da República desvaloriza as críticas do líder do PSD por ter recebido em Belém o adversário na corrida interna, o Paulo Rangel. Marcelo Rebelo de Sousa diz que recebe toda a gente e que se tratou de uma audiência de cortesia. Rui Rio critica o Presidente por ter recebido Rangel e, alegadamente, ter discutido mesmo um eventual calendário eleitoral. Goste ou não se goste, assim é Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República é como é. Eu sou como sou, eu recebo toda a gente, eu falo com toda a gente. Eu, quando me pedem audiências de cortesia, recebo. Faço isso há 6 anos. Portanto, vamos nos concentrar no essencial.
O presidente responde desta forma ao líder do PSD. Rui Rio não gostou de saber que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Paulo Rangel. Em cima da mesa terá estado a data das eleições antecipadas. Acho muito estranho que o Presidente da República receba um putativo candidato à liderança de um partido. Não é minimamente aceitável num país qualquer, e particularmente num país europeu, que o chefe de Estado, neste caso é o Presidente da República, podia ser um monarca, receba e possa combinar uma coisa dessas com o líder da oposição. O líder da oposição, peço desculpa, não é com o líder da oposição, quando muito é o líder da oposição interna. Marcelo Rebelo de Sousa diz que recebeu Paulo Rangel na melhor altura, antes da votação do orçamento e não depois, para evitar qualquer ligação entre o resultado do Parlamento e a vida interna do partido. Rui Rio respondeu ao presidente e insistiu nas críticas. O momento em que se recebe tem significado e ele acho que deve atender a isso. Mas isto ainda não é o mais grave. O mais grave foram as notícias que saíram, que daquela reunião terá saído um compromisso para empurrar as eleições legislativas lá para a frente, porque isso dava jeito a um dos potenciais candidatos à liderança do PSD. O Presidente da República não se imiscui na vida interna dos partidos. Eu não tenciono formar nenhum partido, não tenciono organizar nenhum congresso para influenciar a oposição ou a situação. Há um dito minhoto, eu sei que estamos em Aveiro, que é dança-se com quem está na roda. E, portanto, o Presidente da República exerce as suas funções com quem está na roda. E na roda para a liderança do PSD estão Paulo Rangel e Rui Rio. O atual presidente quis adiar as eleições no partido. O adversário quer clarificar a situação o quanto antes. Os apoiantes de Paulo Rangel puseram-se por isso em campo para recolher assinaturas para convocar uma reunião extraordinária do Conselho Nacional para pedir a antecipação do Congresso, que é a tomada de posse formal da direção do partido. Querem que seja mais próximo das eleições diretas marcadas para 4 de dezembro. De 14, 15 e 16 de janeiro, o Congresso passaria para 17, 18 e 19 de dezembro. Já estão reunidas as assinaturas necessárias. Paulo Rangel, candidato à liderança do PSD e opositor de Rui Rio, é esta noite o convidado da grande entrevista a não perder, RTP3, às 23 horas. E agora, no telejornal está o António José Teixeira. António, mais uma vez, boa noite. Boa noite, João. O que esperávamos aconteceu, pelo menos já era quase sabido que iríamos ter o orçamento chumbado, eleições antecipadas, é praticamente inevitável, e vimos o Primeiro-Ministro, curiosamente, a dizer que o orçamento está chumbado, mas ao mesmo tempo quase que a começar já uma campanha eleitoral, quando diz vou procurar uma maioria estável. Pela primeira vez há um orçamento chumbado. Depois do 25 de Abril houve umas grandes opções do plano no final dos anos 70 e 78, no tempo de Mota Pinto. É a primeira vez que um governo perde, digamos, um orçamento na Assembleia da República. Nada de anormal que não possa acontecer, e aconteceu com total normalidade. Talvez o país não o perceba assim, talvez tenha sido ou seja efetivamente um prejuízo para o país, mas era isso que estava previamente anunciado, quando se utiliza o título de Garcia Marques para dizer que era a crónica de uma morte anunciada. Foi isso mesmo que aconteceu, não houve nenhuma negociação nestes 2 dias e o orçamento morreu antes de ser verdadeiramente discutido até ao fim, e podia tê-lo sido, se calhar devia tê-lo sido. Assim sendo, Marcelo, o Presidente da República, tinha dito o que é que ia fazer e, portanto, vai haver eleições, estará a estudar o calendário, eleições antecipadas, e tudo indica, em face das informações que há pouco referíamos, que essas eleições possam ocorrer no final de janeiro, muito provavelmente. E António Costa, como eu dizia, lança quase a candidatura, já sabemos que é ele que vai continuar à frente do PS, de uma forma de procura de maioria estável. A questão aqui, muitas pessoas se interrogam, é até que ponto é que o PS e a esquerda vão ou não ser penalizados por aquilo que aconteceu hoje no Parlamento. Não respondi à tua primeira pergunta e aproveito para responder. Paradoxalmente, hoje foi também o dia da morte daquilo que ficará para a história como a geringonça. Paradoxalmente, António Costa, no seu discurso final, já com o orçamento derrotado, ainda antes da votação, mas já com esse pré-anúncio, paradoxalmente, António Costa iniciou a campanha eleitoral para as próximas eleições. Ele está adiantado. O paradoxo é este, é que no dia da morte e de uma derrota que a esquerda sofreu na Assembleia da República, convém lembrar isso, hoje a esquerda derrotou-se a si própria ao derrotar este orçamento.
Pois bem, neste preciso dia, António Costa pediu uma maioria reforçada, duradoura, já a pensar nas próximas eleições. Convém lembrar que, nesta altura, os partidos à sua direita ainda vão ter uma escolha do líder do PSD e ainda vão ter uma escolha do líder do CDS. Ora bem, ele parece mais adiantado nesta altura, nessa campanha. E até que ponto é que consideras que a esquerda pode mesmo ser penalizada, incluindo o PS? Ou seja, não fala só de uma maioria relativa, não, quer maioria estável, seja o que for, absoluta, teria que ser, ou parecida, ou mais forte, tem possibilidades de o conquistar? Ou seja, há quem diga que uma nova liderança à direita pode até reforçar e unir a esquerda. É difícil antecipar essa situação, falta ainda algum tempo e a própria campanha e quem for escolhido à direita para a liderança destes dois partidos também, enfim, influenciará de certo aquilo que será o rumo dos acontecimentos. Mas eu diria que, obviamente, haverá alguma penalização de certo à esquerda. A esquerda derrotou-se e, manifestamente, ouvimos hoje, por exemplo, Cecília Meirelles dizer: bom, a esquerda caiu às suas próprias mãos, não merece segunda oportunidade. Esta é já uma frase de campanha que também está no terreno e, portanto, já todos estão a pensar no dia seguinte. Mas dificilmente o eleitorado resistirá a penalizar a quem deu cabo, digamos assim, desta dita geringonça, esta assim assumida geringonça. E, portanto, não é de excluir que a esquerda seja penalizada, não é de excluir que a direita tenha uma oportunidade e que os ventos soprem a favor dessa direita, como não é de excluir que o PS possa, nesta altura, ser salvaguardado e, quem sabe, até ver reforçada a sua votação. Está tudo em aberto e eu julgo que nas próximas eleições, como as coisas estão nesta altura, poderão dar oportunidade ao PS ou ao PSD de ganhar essas eleições. Até que ponto é que a direita, e olhando agora para PSD e CDS, com uma disputa de liderança e quesílias internas, esta é uma oportunidade ou é um problema de timing nesta altura? O timing até pode ser favorável. Imaginando que a direita nesta altura encontra um caminho e diz a esquerda não se entendeu, não é capaz de se entender, falhou nesse entendimento, a esperança está à direita. A oportunidade deve ser dada à direita para, digamos, dar resposta, ser alternativa àquilo que aconteceu, já que a esquerda não se entende e já que dificilmente haverá uma maioria absoluta, as possibilidades de entendimento estão mais à direita do que à esquerda. É uma oportunidade que pode surgir para a direita e, se isso acontecer, a esquerda deve penalizar-se da oportunidade perdida hoje ao ter recusado sequer discutir este orçamento verdadeiramente. E até que ponto é que os partidos mais pequenos, incluindo a Iniciativa Liberal e também o caso do Chega, poderão ser beneficiados? Eram dois líderes satisfeitos com a dissolução do Parlamento? Os mais satisfeitos, aparentemente, olhando para o hemiciclo nestes 2 dias, são os partidos que se colocam mais à direita, digamos assim. Ou seja, o Chega e a Iniciativa Liberal parecem adivinhar uma oportunidade de crescer, de vir a crescer o seu eleitorado. E, portanto, essa oportunidade pode surgir e de certo, surgirá mais rapidamente do que alguma vez imaginaram. Mas, enfim, tudo isso é incerto. Não sabemos quem é o novo líder do CDS, se ele ajuda a estancar o crescimento do Chega. Não sabemos se o PSD muda de líder ou se mantém o atual líder. E isso fará toda a diferença naquilo que será uma campanha dura e que terá, obviamente, em António Costa já um candidato no terreno e em que o governo se vai vitimizar por não poder pôr em prática aquilo que seriam medidas que beneficiariam o eleitorado e a sociedade portuguesa e que agora fica impedido, digamos, de realizar, uma vez que, a partir de janeiro, até final do ano, este orçamento não tem limitações, tem as limitações decorrentes do orçamento deste ano, mas a partir de janeiro, obviamente, terá que governar em duodécimos. Cá estaremos para ver os desenvolvimentos nos próximos dias. Para falar. António, obrigado. Boa noite. Boa noite. E o discurso que encerrou o debate foi sendo construído durante horas por António Costa. O Primeiro-Ministro até chegou atrasado neste último dia de discussão orçamental. Foi o fim de mais de 10 horas de debate, onde muitos não escondiam e acusavam mesmo cansaço. As palavras de uma despedida nunca são fáceis de escolher. É preciso muitas vezes escrever, riscar, rasgar o que está escrito para encontrar aquilo que é certo para o momento. Para este adeus, as inspirações vêm de onde menos se espera. Se o Ministro das Finanças precisa de instruções de quem está ao lado... Dava uma pancada na economia. Passa para os eleitos. Do que a zona euro. E se o Primeiro-Ministro deita o olho às palavras do Bloco de Esquerda, a Ministra da Saúde volta a recorrer à música. Dizia o José Mário Branco: eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.
Eu vou para longe, para muito longe, onde sei que nos vamos encontrar. Diz a canção que foi um sonho lindo que acabou, mas nesta despedida vale a pena ir ao início dos trabalhos. Porque à hora marcada e no fim do toque da campainha, o governo, em vez de aparecer, ficou nas sombras, atrás da porta, durante longos 20 minutos, a aparecer e a desaparecer, como que a adiar o inadiável. Mas este já não era o dia do otimismo, de esperar por truques de magia, de soluções de último minuto. Mesmo que cá fora, João Leão ainda se demorasse em telefonemas. Lá dentro, inquietação, entre ministros muito cansados, praticamente desesperados, outros que preferiram ficar calados. As palavras de uma despedida nunca são fáceis de escolher e, por muito ensaiadas que sejam, custam a sair. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Nós não vamos parar. Eu pergunto quem vota contra. O voto termina o dia e termina um ciclo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Todo o mundo é composto de mudança, como provam estes dias no Parlamento.